Tá, então, obrigado por nos receber aqui no consulado, obrigado a vocês todos por vir, obrigado pela oportunidade de estar dividindo aqui um pouco da pesquisa que a gente faz no Laboratório de San Diego. Às vezes o meu português sai meio truncado, porque ainda mais quando fala de ciência é mais difícil ainda, estou acostumado muito com o inglês. Bom, eu acho que muitos de vocês já sabem, né, que o meu laboratório é focado no estudo do autismo, né, então eu sou professor lá da Universidade da Califórnia em San Diego, no departamento de pediatria e um departamento mais básico que chama Cellular Molecular Medicine, né, e eu também sou pai do Ivan, que é esse garotinho aqui, que agora já está muito maior, está com 13 anos agora, que é autista também, né, o Ivan ele veio para mim quando eu já trabalhava com autismo, já estudava o autismo, então me traz uma motivação extra de entender mais e de conseguir ajudar o Ivan e todas as outras pessoas com autismo, né? Bom, eu vou pular muita coisa básica do autismo que eu imagino que vocês todos já estão carecas de saber, né? Mas acho que tem uma coisa essencial de contar, né? Que o autismo tem bases genéticas e ambientais. E isso parece muito estranho para muitas pessoas, que eu ouço falar, ninguém sabe qual é a causa do autismo, qual é a causa. Bom, a gente sabe qual é a causa do autismo desde a década de 90, né? Com exames de análise genéticas de gêmeos idênticos e não idênticos. O que a gente não sabia, e não sabe direito até agora, é quais são todos os genes que são afetados, como esses genes interagem com o ambiente, né? E como que eles causam o autismo dentro do útero, né? Porque o autista já nasce autista, não é que ele fica autista depois. É muito diferente de doenças que acontecem muito mais tarde na vida, né? O autismo ele já vem crescendo dentro de você. Tem o que a gente chama de autismo regressivo, que é onde ele passa desapercebido nos primeiros meses ou até anos de vida e depois ele fica mais forte, né? E esses são casos muito mais genéticos do que os outros, por incrível que pareça, né? O regressivo tem uma base genética mais definida. E quando a gente fala de ambiente, tem muita confusão do que isso significa. É o ambiente intrauterino, né? Não significa que você está exposto a um agrotóxico, está exposto a outras coisas, fumaça, de raio, é só se o feto está exposto a esses fatores ambientais, né? Não a criança que já nasceu, né? E então, sabendo dessa base que até onde a gente sabe tem um fator genético muito mais forte do que o ambiental, né? E essa parte ambiental a gente ainda está descobrindo, né, quais são esses fatores, né? Então a gente trabalha com tentar entender, né, como é que essa base genética leva a um cérebro autista. E aqui a gente tem, né, o nosso primeiro grande desafio, que é tentar entender como que o autismo se desenvolve dentro do útero. E o fato do autismo ser genético e começar na vida intrauterina, né, tem um problema enorme para os cientistas, né, que é como é que você vai estudar o cérebro dentro do útero de uma pessoa grávida. Então isso não é ético, né, de você usar um método invasivo, eu não posso ir lá e coletar algumas células, né, daquele embrião e tirar para fora e tentar entender o que acontece. Veja só, eu faço isso com o câncer, né? A pessoa tem um câncer, eu abro o corpo da pessoa, tiro um pedaço do câncer, estudo aquele câncer, né? Com o cérebro de alguém durante o desenvolvimento eu não posso fazer isso. Então tem uma barreira ética, né, que é justificável, e tem uma barreira também experimental, né? Não consigo usar métodos que sejam invasivos para fazer um experimento com aquele indivíduo, né? Então a gente acaba tendo ferramentas que são não invasivas, por exemplo, o ultrassom. Com o ultrassom você já consegue ver, por exemplo, se a circunferência da cabeça está maior ou menor. Nada disso funciona como um diagnóstico para autismo, mas já dá para perceber se o feto tem algum problema, né, desde desse ambiente uterino. Tem algumas doenças mais raras, onde esses fenótipos, né, ou características são mais dramáticas, né, mas não no autismo. Bom, e esse é um problema não só para o autismo, mas para qualquer alteração ou condição neurológica, né? Porque o fato da gente não conseguir estudar o cérebro humano desde o começo faz com que a gente não entenda, né? Uma coisa que ninguém fala, na neurociência, 99% dos trabalhos de neurocientistas acontecem ou no modelo animal, 90% estudando o cérebro de um ratinho, né? Ou no cérebro humano já adulto, né? Porque é onde você consegue ter
algum estudo usando um EEG, um MRI, algumas ferramentas desse tipo, né? Mas ninguém sabe exatamente como o cérebro humano funciona. E o grande problema é esse, né? Quando eu mostro diversas peças de um carro, todo mundo consegue imaginar essas peças de um carro. Se você gosta muito de carro, é capaz que você consiga colocar todas essas pecinhas juntas e ter um carro que funciona, né? No cérebro humano, eu desafio qualquer neurocientista, se eu botar todas as peças do cérebro humano, a recolocar esse cérebro humano e fazê-lo funcionar. Ninguém consegue fazer isso. Então, tem um ditado que diz, né? Se você não consegue reconstruir alguma coisa, você não entende. Então a gente passa por esse perrengue, né, de tentar entender o cérebro humano sem nunca ter conseguido reconstruí-lo. E é aqui que entra as ferramentas que eu vim para a Califórnia me aprimorar, né? Eu cheguei aqui em 2001, atraído, né, por essa promessa da Califórnia de um investimento em células-tronco. E por que as células-tronco são importantes? Porque essas células-tronco conseguem produzir todos os tecidos do corpo humano, inclusive o cérebro. E na minha ideia, já em 2001 seria, vou usar as células-tronco para reconstruir o cérebro humano, né? E isso vem sendo aprimorado no meu laboratório e em outros laboratórios também, né, que é o que a gente chama de um mini-cérebro. Na verdade, eu não gosto muito desse nome, porque dá a impressão de que o que a gente tem é realmente um cérebro numa placa de Petri, e essa não é a verdade, né? O termo técnico e correto cientificamente seria um organoide cerebral, né? E um organoide significa que é uma versão miniatura e simplista do tecido, né? E a gente, nessas técnicas, ainda temos uma série de limitações, né? Não é uma técnica perfeita. A maior parte dos neurônios que a gente consegue criar, eles são imaturos, esses organoides não são vascularizados, a gente não tem todas as células representadas, a gente nem sabe direito se a gente está crescendo esses organoides na mesma condição, né? Esse líquido aqui, que mantém esses organoides flutuando, né? É um líquido que tem todos os nutrientes, sais minerais, tudo que o cérebro humano, em teoria, precisaria. Mas a gente não tem certeza se é exatamente assim que funciona em útero, né? O que acontece durante os anos, a gente foi descobrindo como transformar essas células-tronco, né, em tecido cerebral. E esse daqui é um protocolo que levou mais ou menos 4 anos para ser desenvolvido no laboratório. Foi feito por um casal de brasileiros, o Kleber e a Priscila, né, que se dedicaram 100% do tempo em otimizar esse processo. E eu vou dizer para vocês por que é importante esse processo de otimização lá na frente. O protocolo, né, uma receita, né, hoje em dia a gente tem essa receita, a gente publicou, qualquer pessoa pode seguir essa receita e reconstruir esses minicérebros usando essa receita. A gente começa com as células-tronco pluripotentes, são células-tronco que são derivadas de pessoas, né? Então eu posso pegar aqui um pouquinho das células da pele da Lila, ainda não fiz isso com a Lila, mas algum dia a gente faz. Levar para o laboratório, reprogramar essas células em células pluripotentes. E a partir daí usar o meu protocolo para criar um minicérebro, que vai ser um minicérebro que carrega a informação genética da Lila, né? Então esse é o grande valor dessa tecnologia. Eu consigo fazer isso para cada pessoa de uma forma individualizada. Então a gente consegue construir esses minicérebros, né, de pessoas com autismo e de pessoas neurotípicas ou sem autismo, né, e compará-los. E o processo parte então a partir dessas células, aí a gente neuraliza essas células, ou seja, ela tem a potência de virar qualquer tecido, né? Mas eu consigo indicá-las para o tecido do cérebro, colocando alguns fatores naquele meio de cultura ali, né? E esses são fatores que a gente aprendeu estudando a embriologia humana. Uma vez que a gente neuraliza, depois a gente estimula a proliferação dessas células progenitoras, né? E isso é feito também com 2 fatores que a gente já sabe que o cérebro humano precisa para crescer, né? Então a gente coloca esses fatores no meio de cultura, depois a gente tira os fatores de crescimento e coloca fatores para essas células se especializarem em neurônios e outras células do sistema nervoso. Depois de um tempo, né? Aqui tem mais ou menos o tempo de cada período, né? Então você vê que em alguns meses a gente já chega numa estrutura que começa a mimicar, né, ou a imitar o desenvolvimento cerebral humano, né? E a gente consegue fazer isso com cada região do cérebro. Algumas regiões a gente já está mais avançado, né, como o córtex, isso aqui é um córtex cerebral, e outras regiões a gente ainda está aprendendo, por exemplo, a gente não sabe direito como fazer do cerebelo ou do hipocampo. E então essa daqui é a Isa, né, uma outra brasileira que trabalha comigo, e ela está
cultivando, né, ou crescendo esses minicérebros. Então, cada bolinha branca dessa é um minicérebro que foi desenvolvido a partir de uma pessoa. Então, você faz isso, dá para perceber que tem mais ou menos algumas centenas de minicérebros em cada uma desses wells, né? Então, não é só um minicérebro que a gente gera. A partir da célula inicial, a gente consegue gerar centenas, milhares, né? E a gente consegue repetir esse processo diversas vezes. Então, numa mesma pessoa, eu consigo gerar milhares de minicérebros, todos individualizados para usar para diversos experimentos. Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito aqui, né? E esses minicérebros, que eu acho muito legal, eles se desenvolvem exatamente da mesma forma que o cérebro humano faz durante o processo embrionário. Isso daqui é a gente colocando um desses minicérebros numa placa e a gente observa a migração das células neurais. O córtex humano, que é essa região de processamento cognitivo, ele é formado, né, de dentro para fora. Como que é esse processo? As células progenitoras, elas migram, né, usando cabos, né? Vocês podem perceber que tem uma série de cabos aqui. Esses cabos são células que a gente chama da glia radiais, que guiam a migração dos outros neurônios. E esses neurônios, eles vão parando, né, nas regiões mais afastadas do centro, né, que é o ventrículo que a gente chama, e uma vez que eles se afastam, eles começam a amadurecer e formar conexões entre eles. É assim que você forma a camada cortical. E eles fazem isso, essa divisão acontece, né, loucamente, assim, por minuto, são milhares e milhares de células que se dividem e migram e formam o córtex cerebral. Se eu faço um corte transversal num desses minicérebros, a estrutura que a gente tem é muito semelhante ao cérebro de um bebê. No centro você tem uma região ventricular, onde as células tronco-progenitoras neurais ficam residindo, e aqui elas dividem, né? E algumas delas que vão amadurecendo já usam essas células da glia radiais para migrar e formar o que a gente chama de um cortical plate. O amadurecimento dessas camadas do córtex é que vai levar ao amadurecimento das redes neurais que vão dictar todo o comportamento, né, toda a memória que você tem durante a vida. Então é tão importante esse processo, né, que uma vez que ele é formado, ele não se desforma e fica para o resto da vida, né? Então você pode imaginar como isso acontece numa velocidade muito rápida, que alterações nesse processo, né, podem levar a alterações que vão ficar com você para o resto da vida, né? Então é importante entender como que isso acontece e por que ele tem algum problema, né? Um dos exemplos, na verdade, que vale mencionar é o fato de você, por exemplo, foi assim que a gente mostrou a causalidade do vírus da Zika com os casos de microcefalia no Brasil, né? A gente usou esses minicérebros e colocamos eles em contato com o vírus e vimos que a camada cortical diminui porque as células progenitoras neurais estavam sendo mortas pelo vírus, né? Então essa foi um dos usos, uma das aplicações dessa tecnologia. Pois bem, até então, até esse ano, né, a gente tinha esses minicérebros, né, que parecem como o cérebro humano, seguem a migração das células, mas eles não funcionavam como o cérebro humano e a gente não sabia direito o porquê, né? Com aquela otimização que o Kleber e a Priscila conseguiram fazer, eles conseguiram criar uma forma de que os neurônios passassem a ficar mais saudáveis, né? E ficando mais saudáveis, eles começaram a fazer esses contatos funcionais entre eles. E como é que a gente mede esses contatos funcionais? A gente consegue usar placas, né, como essa daqui, que são placas onde a gente tem impresso no fundo da placa eletrodos, né? Esses são eletrodos que vão capturar a atividade elétrica. Cada vez que um neurônio passa uma atividade elétrica ou depolariza, né, a gente consegue capturar essa atividade elétrica. Então o que vocês estão vendo aqui é um minicérebro que foi plaqueado em cima desses elétrodos e com o tempo eles desenvolvem esse tipo de atividade, né? Ali em cima uma outra representação da atividade, cada tracinho ali é quando um neurônio, né, fire, né, ou tem uma depolarização. Então você consegue medir, conforme o tempo passa, como cada eletrodo está capturando a atividade elétrica desse minicérebro. Muito semelhante ao que a gente faz com o EEG, né? Quando você coloca os elétrodos para medir o EEG, né, para descobrir casos de epilepsia, por exemplo,
são, na verdade, a mesma coisa, são eletrodos que você coloca e mede a atividade neural do cérebro. Né? A grande surpresa, né, foi que não só a gente conseguiu elevar o nível de atividade elétrica desses minicérebros, mas a gente começou a observar essas oscilações neurais muito semelhante ao que é observada quando você tem o eletroencefalograma, né, onde a gente tem todas essas diferentes frequências de atividade neural. Então isso a gente nunca conseguia ter em laboratório, a gente só conseguiu esse ano. E a gente conseguiu isso em agosto desse ano, né? Então essa foi uma matéria que saiu sobre o nosso trabalho no New York Times, só mostrando a capacidade desses minicérebros, né, de produzir essas oscilações neurais, né? Bom, por que saiu no New York Times? Porque é a primeira vez que a gente consegue reconstruir o cérebro funcional humano, né, em laboratório, de uma forma completamente artificial. Eu não vou entrar nos detalhes, mas uma outra coisa que é consequência desse trabalho é as considerações éticas, né? A gente, uma vez que você consegue recriar o minicérebro da Lila e fazê-lo funcionar, será que ele vai adquirir uma consciência igual da Lila? Deus me livre, né? Mas tem essas considerações éticas, né? A gente passa agora a querer ter... talvez algumas pessoas, né, passam a querer ter ou dar um status moral a cada um desses minicérebros. E isso pode complicar alguma parte da pesquisa ou slow down algum processo de pesquisa. Mas acho que ainda a maior parte dos cientistas não vê um problema com isso no momento, né? Bom, uma vez que a gente criou esses minicérebros, a gente começa então a aplicá-los para o estudo do autismo. Por que eu estou usando o minicérebro para estudar o autismo? E aí, deixa eu só fazer uma volta no passado, né? E, na verdade, acho que esse foi um dos trabalhos mais impressionantes que saiu do meu laboratório. Logo quando eu comecei a trabalhar com autismo, e eu tinha usado células reprogramadas para gerar neurônio, né, de pessoas autistas em laboratório, a gente observou uma série de defeitos, né? Uma redução no número de sinapses, a morfologia ou a estrutura daqueles neurônios autistas eram reduzidos. Isso já foi surpreendente da gente conseguir criar neurônio autista em laboratório para estudo, né? Mas a grande momento eureka do laboratório foi quando a gente perguntou: será que essas alterações que a gente observa são permanentes ou são reversíveis, né? E a gente conseguiu, né, reverter todos os defeitos que a gente vinha nos neurônios autistas, né, usando uma forma de terapia gênica ou algumas drogas, um tratamento farmacológico, né? Então, 2 semanas de tratamento desses neurônios foi suficiente para fazer com que os neurônios autistas se comportassem iguais aos neurônios neurotípicos, né? E isso mudou radicalmente a minha forma de pensar e a forma de pensar de diversos dos meus colegas, porque até então, né, a gente tinha aquela versão do cérebro que é aquela que eu falei para vocês. O cérebro é formado com a migração das células, se acontece algum defeito ali, fica pro resto da vida, né? E agora a gente tem que repensar isso daí, né? Porque é possível de reversão, né? Então a gente consegue reverter as alterações genéticas de neurônios autistas. Se a gente consegue reverter de um neurônio autista, talvez a gente consiga reverter o cérebro inteiro, né? Talvez o autismo seja um caso de regressão, talvez as pessoas estejam autistas e elas possam sair desse estado, né? E isso também traz implicações éticas incríveis que a gente pode discutir em algum outro momento. Mas o meu ponto agora é tentar descobrir quais tipos de autismo são passíveis de reversão, se são todos, né? E como fazer isso. Essa aqui é uma lista dos diferentes tipos de síndromes do espectro autista que a gente começou a criar minicérebros, né? Então, isso aqui são os defeitos genéticos, né? As alterações genéticas que a gente tem, o nome de alguma dessas síndromes. A gente cria minicérebro e a gente tenta recolocar, né, usando a terapia gênica, né? Ou corrigir o gene usando CRISPR, enzimas que editam o DNA. E tentar usar drogas para fazer a reversão, né? E com isso a gente teria a condição de acelerar ou entrar logo em ensaios clínicos, né? Então isso está em andamento. Quando eu mostro essa tabela, algumas pessoas me perguntam: mas o gene do meu filho não está aqui, né? Por que você não está estudando aquele gene do meu filho? E é uma questão de tamanho de laboratório. Meu laboratório não consegue comportar tudo, né? E funds, né? O quanto de suporte financeiro que a gente tem, né? Muito dessas síndromes, na verdade, começa
com as associações de pais aqui dos Estados Unidos que me procuram e falam, olha, a gente, né, fez um bazar aí, levantamos $100 mil para você fazer os minicérebros dos nossos filhos. Começa assim, né? Então realmente é uma coisa que vem muito mais das famílias do que do governo, né? O que eu acho fascinante que a coisa siga dessa forma. Esse aqui é um exemplo, né, desse gene, né, que por sinal o gene do meu filho foi muito interessante, que a gente sequenciou o Ivan, foi lá em 2013, né, e a gente achou que ele tem alteração nesse gene aqui, 7D5, né, e a minha esposa Andréa, ela é muito cética, né, ela sempre me questiona das coisas e me cutuca para saber por que você vai fazer o sequenciamento, não vai dar em nada, não sei o que. E lá em 2012, 2013, quando eu fiz, eu falei, descobri qual que é o gene dele, né? A mutação no 7D5. E daí, o que isso muda, não sei o que e tal, né? Tirou o maior sarro de mim, né? Falando, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Bom, aí realmente eu tive que ir lá, né? Silenciosamente engolir todas as piadinhas que ela fazia durante os anos, né? E com o tempo, né? A gente foi descobrindo que esse gene era realmente implicado em autismo, porque foram aparecendo outras crianças com mutações nesse mesmo gene em diversos outros locais, né, do mundo, né? Começou com uma família na Inglaterra, eu falei, apareceu uma outra família, né, com essa mutação na Inglaterra, depois apareceu na Itália, depois nos Estados Unidos. Agora, hoje nos Estados Unidos a gente já tem, né, acho que 60 famílias com mutações nesse gene numa página do Facebook, né? A gente começa a se agrupar, né, e comparar as coisas, né? O que acontece com o seu filho quando ele é mais velho e tal. E aí então começou a aumentar a minha confiança de que esse gene realmente contribui para o autismo. No meio do caminho a gente fez uma mutação desse gene no modelo animal, viu que o camundongo mostrou algumas características autistas também. Então tudo isso vai aumentando a confiança de que esse gene é importante, né? Até o Lucelmo que teve aqui, né, foi muito engraçado, né, que a gente fez um congresso lá em San Diego e chamamos esse meu colega, o Lucelmo, né, que é especialista em ABA, para vir falar. E no meio do caminho ele tinha feito o sequenciamento genético com autismo, né? E não deu outro. O filho dele também tem o 7D5. A gente já incorporou o filho dele na pesquisa, né? Então agora a gente procura pessoas com a mesma mutação, com mutações no mesmo gene, para desenvolver esse trabalho, né? E durante os anos, né, a gente foi entendendo como o 7D5 funciona, não que a gente tenha um conhecimento muito claro, mas a gente já criou minicérebros deles, né? Então esse aqui é o minicérebro de um controle de uma pessoa neurotípica, esse aqui é o minicérebro, acho que é o do Ivan, né, que tem a mutação do 7D5, e a gente já fez uma seleção de alguns compostos que possam fazer a reversão, né? Então aqui tem 2 compostos, né, que a gente viu que já melhoram o diâmetro desses minicérebros. Eles demoram muito mais para se desenvolver, né? E a mesma coisa que a gente observa no camundongo, que tem essa mutação. O camundongo tem essa mutação, né? Ele tem um desenvolvimento embrionário muito falho, né? E a mesma coisa. Agora, se você coloca essa droga aqui ou essa droga aqui funciona muito melhor, né? Você recupera o desenvolvimento embrionário desses minicérebros. E a gente já está em contato com a indústria farmacêutica na tentativa de criar já, né, uma fase clínica para esse composto. Então é assim que a ciência vai avançando, e por enquanto é meio estratificado, né? A gente não sabe a gente não sabe se essa droga vai funcionar para todos os tipos de autismo, né? Essa é uma segunda questão que a gente tem. Esse modelo de minicérebro, né, a gente começou a usar, né, para também testar quais são os fatores que acontecem dentro do ambiente uterino que possam, né, aumentar as chances de uma criança ter autismo, né? Então, não sei se vocês viram, teve um novo anúncio aí do NIH, né, de que o uso de Tilenol, né, durante a gestação está relacionado com o aumento de autismo, né, das chances da criança ter autismo, né? Então, quantas outras drogas as pessoas estão tomando, né, que possam afetar o cérebro humano, né? Então, a gente está criando uma plataforma de minicérebro, né, para criar o que a gente chama aí de um brain safe seal, né, uma coisa que detectaria um red flag em alguma dessas drogas para que a gente consiga depois, né, começar a trabalhar em cima, né, ou pelo menos tentar entender. Bom, o fato desses minicérebros
terem essas redes neurais permite também, né, com que a gente compare a atividade elétrica do minicérebro diretamente com a atividade neural do cérebro daquela criança. E a gente está fazendo o primeiro estudo, né, de prova de princípio de que isso possa acontecer. Então é um estudo que envolve o CBD, né, então é um ensaio clínico que já foi aprovado, né, e vai começar agora em San Diego, onde 30 crianças com autismo severo, né, sem epilepsia, vão ser chamadas para participar desse ensaio clínico, né? Então vai ser um duplo placebo. E as crianças vão ter atividade neural registrada, né? A diferença desse ensaio clínico, né, para qualquer outro que já foi feito é que para cada paciente que vai entrar na pesquisa, a gente vai criar um minicérebro daquele paciente, né, e testar o CBD de forma personalizada no laboratório. O que vai acontecer é que eu vou descobrir muito antes, ou espero descobrir muito antes, quem que vai responder, quem que não vai responder, qual o nível de resposta de cada um que vai ter. E informar o ensaio clínico, né? Se eu conseguir prever quais são as pessoas que respondem, não respondem, né? Então a gente tem um valor, né, de fazer isso para qualquer outro ensaio clínico muito forte, né, que não se restringe ao autismo, mas que pode ser aplicado para qualquer outra condição neurológica, né? Bom, isso está em andamento. A outra coisa que a gente tem pensado é que esses minicérebros, eles recapitulam esses estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. A gente fica pensando, né, se a gente não poderia criar circuitos que sejam específicos do cérebro, né, para tentar entender de forma específica. Isso é importante, por exemplo, conforme o cérebro de um recém-nascido vai amadurecendo, né, muito desse processo de amadurecimento tem a ver com o tipo de input que ele recebe, né? Então ele observa a mãe, ele tenta encaminhar, e os nossos minicérebros no momento não tem esse tipo de input, né? Eles não recebem nenhum estímulo. Então a gente quer tentar estimular esses minicérebros. E por muito tempo eu não sabia direito como fazer isso, né? Como é que eu vou estimular esses minicérebros? Não adianta abrir a porta da incubadora e ficar cantando para eles, né? Eles não têm esses neurônios sensoriais, né? Foi aí que eu comecei a observar, né? Isso é uma coisa que o Ivan faz muito, né? O Ivan é um destruidor, né? Acho que quem já ouviu as minhas histórias já sabe, ele destrói tudo em casa, né? Então todas as coisas que eu tinha foram totalmente destruídas por ele. Mas ele não só destrói, como ele constrói, né? A gente gosta de fotografar, porque a gente acha que são as obras de arte dele, né? E de fato, para mim tem um aspecto estético muito interessante, né? Olha isso aqui parece uma nave espacial, sei lá, né? Isso aqui também, meu, muito interessante, né? E a gente fica observando, né, e admirando, né, a capacidade dele de juntar coisas completamente desconectas, né? E ele começou assim, mas isso tem evoluído, né? Isso aqui são, né, o que a gente chama de duas peças, né? Mas ele cada vez está ficando mais sofisticado, né? Então ele vai misturando cada vez mais, né? Então aqui já são o que a gente chama de três ou mais peças, né? Então ele descobriu o elástico. O elástico foi uma grande revolução na vida dele, que ele consegue amarrar uma peça na outra com o elástico, né? Então ele vai pegando as coisas e montando, né? Eu olhando isso, eu falei assim, olha, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu minicérebro. Eu tenho que botar as peças juntas, né? E botando as peças juntas, eu vou começar a criar, de repente, o estímulo que eu tanto quero para esses minicérebros. E é mais ou menos isso que a gente tem feito agora. A gente está reconstruindo pedaços do cérebro e colocando eles juntos, né? Então isso daqui é a nossa tentativa de criar um circuito visual, né? A gente cria um mini-olho, né? Tá aqui em verde, e esse mini-olho projeta neurônios, né, para o córtex. Então a projeção dos neurônios neurais, dos neurônios da retina, estão aqui em vermelho, né? Então a gente já tem duas peças se comunicando, né? Por que eu quero fazer isso? Tem a parte de estimulação do minicérebro, mas tem a parte também de a gente entender o estímulo visual em autista, né? Agora eu posso usar esses mini-olhos e testar como que eles recebem a informação no córtex, como que o autista processa a informação no córtex. Eu consigo ficar muito mais específico, né, do que eu tinha antes, né? A outra ideia, né, que foi surgindo, isso daqui foi totalmente inspirado em minhas leituras e ver vídeos de ficção científica, né? Para quem gosta do Star Trek, né, tem esses robôs
que mantém, né, o cérebro dos monges que já morreram, né, mas mantém o cérebro deles vivos nessas estruturas que se conectam aqui com essa plataforma robótica, né? E a gente está fazendo a mesma coisa, né? Então a gente está movimentando, o que você está vendo aqui é um robô que está sendo movimentado, né, pelos sinais elétricos criados de um mini-cérebro em laboratório, né? É a primeira vez que uma atividade elétrica humana artificial consegue movimentar, né, uma plataforma robótica. A gente está fazendo isso de uma forma onde ele está tentando aprender a coordenar as quatro pernas, né? E o próximo passo agora é fechar o circuito de feedback, né, para que o próprio robô consiga estimular o minicérebro. Então a gente colocou dois olhos. Esses olhos na verdade são sensores de infravermelho, né, que conforme o robô encosta na parede ou chega perto de algum objeto, ele estimula os minicérebros que estão lá com os eletrodos, né. Um desses estímulos vai alterar como esses minicérebros estavam conversando, como os neurônios dentro deles conversavam entre si, né? E esse estímulo, né, ajuda ao amadurecimento daquele córtex, né? Então a gente vê esses picos de atividade, né, conforme você vai tentando estimular esses minicérebros. E isso permite com que a gente não só amadureça o minicérebro, mas também, né, tente entender como que o cérebro humano começa a aprender desde cedo, né? Então, se a gente entende como o cérebro humano aprende, possivelmente a gente vai conseguir entender quais são as alterações que a gente observa em autismo, por exemplo, né? E consegue desenhar estruturas muito mais, estruturas terapêuticas muito mais focadas no tipo de defeito que a gente observa com os dados da neurociência. Esse ano também teve uma outra coisa muito interessante que foi feita, né? De novo inspirado aí na ficção científica, né? Que foi de tentar desenvolver esses minicérebros em microgravidade. Então, em julho desse ano, né, a gente mandou alguns minicérebros para a estação espacial. Né? Por que a gente fez isso? Né? Então, a ideia é que a microgravidade faz com que as células progenitoras neurais, que tem aquele tipo de migração que eu mostrei para vocês aqui em Terra, né, que em microgravidade a migração seja alterada. Né? Alterada de que forma? As células progenitoras passam a se replicar mais rapidamente e conseguem criar um cérebro um pouco maior. Né? Esse cérebro com o volume maior está altamente relacionado aos casos mais severos de autismo. Né? Então, de 20 a 30% dos autistas têm o chamado fenótipo cabeção, né? Eles nascem com um cérebro, com um circuito, uma circunferência radial da cabeça muito maior do que os neurotípicos. Isso é um processo muito interessante, porque ele é transiente. Ele começa bem maior, né? Então as progenitoras crescem loucamente e depois ele meio que estabiliza, né? Enquanto os neurotípicos eles seguem uma trajetória mais comum de diâmetro cerebral, né? Então eu estou querendo induzir essa proliferação rápida das células neurais para ter esse modelo de autismo severo, né? E a outra parte que eu acho muito interessante é que se você traz de volta essas células, né, essas células sofrem o que a gente chama de envelhecimento precoce, né? Você acelera o processo de envelhecimento. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe através do programa da NASA, né, que mandou um gêmeo idêntico para o espaço, que ficou na estação espacial por 1 ano, e o outro gêmeo ficou, né, em Terra. E aí quando eles compararam, né, o comportamento ou a fisiologia desses dois indivíduos, né, observou-se que tem uma série de alterações, inclusive alterações neurais. Né? Algumas dessas alterações são reversíveis, com o tempo em Terra ele foi recuperando. Outras nem tanto, né? Mas tudo leva a crer que o irmão que ficou na estação espacial vai ter, ou teve, né, um envelhecimento acelerado. Ele é, por exemplo, 300 vezes mais suscetível a ter um câncer. Né? Foi muito engraçado, porque numa entrevista, depois que a gente descobriu isso tudo, né, os investigadores da NASA, né, perguntaram para ele, você iria de novo, né, ficar na estação espacial por 1 ano? Ele falou, nem a pau, né? Se eu soubesse do que ia acontecer com o meu corpo, eu não volto mais. Isso coloca a NASA num conundrum, né? Porque a NASA agora quer mandar astronautas para Marte. E isso é uma viagem de 3, 4 anos, né? E eles não vão passar no comitê de ética, né? Porque você não pode mandar uma pessoa para ter 300 vezes mais propensão de câncer por causa de um experimento.
Então começa a ter esse problema, né? Foi daí que a própria NASA começou a ficar interessada no nosso projeto. Será que esses minicérebros não ajudam aí, pelo menos, a diminuir o problema de cognição, né? Então a gente agora está estabelecendo essas conexões estranhas com outras agências de fomento, né? E a outra parte que eu acho que é fenomenal foi a parte de engenharia. Para mandar esses minicérebros para o espaço, a gente teve que criar caixas, né? Isso aqui é como se fosse uma caixa de sapato. Os minicérebros estão aqui, né? E eles ficam crescendo sobre agitação. Toda a parte de meio de cultura, de fluido, fica nesses sacos, né? Que alimentam os minicérebros. E por que a gente teve que fazer isso? Bom, porque a gente não quer que o astronauta, essa é a caixa, né? Ela vai ser colocada junto com essa placa. A única coisa que o astronauta tem que fazer é juntar A mais B e plugar, né? Então, e aí a caixa tem a bateria e ela vai manter o crescimento desses minicérebros sozinhos de uma forma completamente 100% autônoma, né? Então, por que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer isso porque a gente quer usar esse sistema para fazer a automação desses minicérebros, né, aqui em Terra. Então, eu acho que a dinâmica da sala de cultura que vocês viram com a Isa ali, né, vai ser transformada nos próximos anos no nosso laboratório. Isso vai reduzir o custo do crescimento desses minicérebros e permitir com que a gente estude mais tipos de autismo por um custo muito menor. Então essa é uma das consequências que a gente teve desse trabalho aí, né, com os minicérebros. A outra coisa é, a gente vai estar mandando mais alguns milhões de minicérebros para o espaço aí nos próximos anos, e a ideia é trazê-los de volta para observar justamente esse fenômeno de envelhecimento. Se eu envelhecer esses minicérebros de uma forma acelerada, consigo eu prever, né, o que vai acontecer com o cérebro de alguns tipos de autismo, né, durante o tempo? Se eu conseguir prever o que vai acontecer, eu consigo, né, mitigar ou diminuir os problemas, né? Então essa é uma outra aplicação, é usar desse ambiente de microgravidade e espacial para tentar acelerar o desenvolvimento desse minicérebro e entender como que o autismo progride, né, durante o tempo. Então é mais ou menos isso que é o meu futuro, né? Meu laboratório vai ser uma fazenda de minicérebros, né? Então no futuro eu vou falar, Lila, pega lá o autista com a mutação no gene XYZ que tem 30 semanas de desenvolvimento. Ela vai lá mexer no computador e ela fala, tá aqui, ó, esse daqui, ó. Então esse é o futuro, a gente acha que vai ser nesse nível, né? E a gente acha que isso não vai ser restrito ao meu laboratório, mas diversos outros laboratórios do mundo. Então se a gente conseguir baixar o custo, praticamente todo mundo vai ter o seu minicérebro, o seu avatar, o seu clone ali, né, para a gente fazer esses estudos. Eu acho que eu vou parando por aqui para a gente poder ter mais tempo para discussão, mas eu só quero alertar vocês, né, que a gente lançou esse canal, né, também no verão aqui desse ano, né, que é um canal que tem a versão tanto em português quanto em espanhol, né, de alguns desses assuntos que eu venho tratando, né? Então, se você quer entender mais, né, como que esse robô funciona, como que a gente criou esse sistema de visualização, a gente está explicando aí em tudo com esses mini documentários, né? Esses episódios passam em 3 canais a cabo aqui na Califórnia, né? E quem quiser conhecer o laboratório, essas são as pessoas do laboratório. Acho que não está todo mundo aqui representado, mas algumas das pessoas do laboratório. A gente fica em San Diego, né, ali em Torrey Pines. Se você gosta de aventura também, né, estamos ali sempre observando esse tipo de esporte. Bom, parei por aqui agora, e aí eu não sei se você quer seguir para o debate, a gente abre para questões.